Fala pessoal, tudo beleza? Então, estamos aqui com mais um vídeo do canal ML Puzzles e hoje mais um review para a loja SB Cubos, o review do Guns Puzzle 357, o Guns de 57mm. Certo pessoal, eu já tenho aqui no canal o review do Guns 356, que foi a versão lançada depois do 357 e foi bem aprimorado. É um cubo completamente diferente, apesar do nome parecer que é só uma alteração do tamanho. Não é. Bom, pessoal, o Guns 357 é o legítimo cubo, ame-o ou odeio, né? Tem muita gente que ou gosta ou não gosta. Quem não gosta desse cubo simplesmente não consegue utilizar. Mas ele é um cubo bem bom e, bom, vocês vão ver aí durante o review. A caixinha dele é um pouquinho maior do que a caixa de um 3x3, né? Você pode acompanhar aqui o tamanho dele, sobra um pouquinho da caixa, porque ele vem junto com essa ferramenta aqui, que a gente já conhece, para ajustar o seu cubo. O que pode ser ruim, porque se você perder essa ferramenta aqui depois, para conseguir ajustar seu cubo, você vai ter que procurar uma chave própria em ferragem, aí é bem complicado de achar. Além disso, ele vem também com aquele manualzinho e um logo extra para o cubo. Certo, pessoal? Dispensando a caixinha aqui, que é bem bonitinha, aliás, mostra o core do cubo, bem legal. O que nos interessa mesmo é o cubo, não é a caixa. Essa aqui é a versão stickerless do Guns 357, desculpem, né? E ele tem as cores de plástico bem diferentes do que a gente está acostumado. O amarelo, ele é um tom mostarda, assim, bem diferente, não é o tom amarelo vivo que a gente conhece. O vermelho e o laranja até são bem normais, e o verde, ele é um pouquinho diferente, ele é um verde mais esmaecido, assim, ele não é tão vibrante quanto os verdes que a gente está acostumado nos outros stickers. Mas mesmo assim são cores bem bonitas e bem fáceis de distinguir. Certo, pessoal? Como ele é stickerless, eu não posso avaliar a qualidade dos adesivos, mas o do Guns 356 é bem bom, então eu não creio que seja muito diferente. Se você tiver a versão adesivada, é claro. Como de costume, nos cubos da Guns, o nosso ajuste ocorre desta forma aqui, né, com aquela pecinha diferente, o core dele é aquele de plástico mais fininho, e aí você ajusta ele com essa ferramenta aqui na porquinha que a gente tem, certo? Deixa eu só catar essa intercap que caiu no chão e vamos seguir com o review. Feito, voltamos então. Bom pessoal, quanto ao feeling, esse cubo aqui, mesmo quando está lubrificado, tem um feeling bem seco mesmo. Não chega a ser tão seco quanto os cubos da Fanchi, porém, o feeling é bem mais seco do que eu tô acostumado e do que eu gosto de utilizar. Então, quanto ao feeling, esse é um cubo que já me gera um certo desconforto para mexer. É bem diferente do feeling do Guns 356, que é completamente molhado, um dos cubos mais molhados que eu já mexi aqui entre os que eu tenho, certo? Ele tem um bom corta-quina. Eu deixei ele numa tensão um pouco mais presa do que ele veio, né? Mas mesmo assim não afetou o corta-quina dele. Ó, ele corta muito bem, chega a passar dos 45 graus sem muito esforço, tá? Se você deixar ele mais solto, ele praticamente não tem ponto onde não corta. Se você tentar cortar reverso, olha só, ele corta quase uma peça inteira de reverso, tá? É muito bom quanto ao corta-quinas do cubo, como já é o 356 também, certo? Ele não dá muito lock, que mentira, né, pessoal? Na verdade, o maior problema que eu tenho quanto a esse cubo é porque comigo ele dá muito lock. O feeling dele é muito seco e deixou o cubo um pouco rápido demais. E com isso eu perco muito fácil o controle, principalmente em PLLs como a G ou a A. São PLLs que mexem nas três camadas do cubo, né? Você não mexe só assim, por exemplo, RL, você mexe RU no caso, né? Você mexe RUD, por exemplo. Então isso em PLLs que usam 3 camadas dificulta um pouquinho mais, principalmente quanto aos lookups. Mas ele não deu pop, eu já fiz 100 solves com ele, não deu pop. E apesar de eu não ter gostado do cubo, eu reconheço que ele tem um bom desempenho, ele só é completamente diferente do tipo de cubo que eu procuro para mim. Eu vou falar sobre isso num próximo vídeo que eu vou fazer, ensinando vocês a escolherem cubos a partir de review. Esse aqui é um cubo que é muito bom, ele tem um desempenho bem legal, tanto é que eu bati a minha média de 5 com ele.
né, durante as 100 solves. Então com 100 solves com ele, nem é um cubo que eu treinei muito, eu já consegui bater média de 5, apesar de não ter gostado do feeling e coisa. Né? Mas é um cubo bom, né? Provavelmente se você gosta de cubos mais secos, você vai gostar dele. Porém, como ele é um cubo que não é o meu tipo de cubo, eu não gostei muito dele. E por isso ele não seria meu main. Mas tem um grande potencial para ser o main de qualquer outra pessoa. Claro que é só você testar o cubo e se adaptar a ele. Certo, pessoal? Então, por hoje, deixa eu só dar uma mostradinha aqui nas peças dele, né? Um pouquinho difícil de tirar. Aí. Tá? São peças com um desenho bem parecido até com o do Guns 356. A gente vê essas ranhuras que o 356 tem, né? Aqui nas peças, que facilitam o... Deixa eu mostrar aqui. Aí. Que facilitam o puzzle a deslizar. Porém, o que ele tem de diferença é que ele não tem aquele ajuste da quina que o 356 tem. E nem o ajuste do torpedo. Ele é um cubo mais... menos customizável, né? O 356 tem essa grande vantagem, você consegue customizar e mexer em muitas partes dele. O 357 já não tem isso. Então é aquele tipo de cubo que é exatamente como eu disse, ame-o ou deixe-o. Porque se você não gostar, você não vai conseguir muito utilizar. Mas se você gostar, é provável que ele se torne o seu main e um companheiro por muito tempo, certo? É um dos melhores plásticos que eu já vi em cubo stickerless, então com certeza ele vai durar muito, muito tempo se você comprar. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado à loja SB Cubos por ter nos permitido fazer esse review, nos ter mandado esse cubo para o review. Se você deseja comprar, as informações como o preço do cubo, link do site e como se compra no site estão aí na descrição. E não se esqueçam, se você forem comprar, comprem lá com a loja SB Cubos, deem a moral aí pro nosso canal. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Abraço!